Boa tarde a todos, eu sou a Luciana, acadêmica do 6º período de licenciatura em matemática, e hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo Força e Movimento 1. Dentro desse capítulo vamos abordar os seguintes temas: o que é física e mecânica newtoniana. O que é física? Física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Então, assim, a física nada mais é do que observar e entender melhor os fenômenos da natureza que fazem parte do nosso dia a dia. Trouxe um exemplo que seria o derretimento do gelo. O derretimento do gelo, ele é um fenômeno físico, pois embora tenha mudado de estado, a matéria continua sendo água. Esse derretimento, ele é um exemplo de transformação física da matéria, onde a fusão é a transformação do seu estado sólido para o estado líquido. Esse processo ocorre quando a matéria é submetida a uma determinada pressão, que recebe calor, energia, e a sua temperatura, ela alcança um determinado valor, assim fazendo essa transformação física. Agora a gente tem aqui o exemplo, que é a curva de uma bola em um jogo. O movimento do ar interfere no movimento da bola. Então, a gente vê aqui que a bola foi arremessada, mas por que ela não seguiu linha reta? Ela fez essa curva. Então, o que a gente pode dizer sobre isso, né? Que a gente tem um exemplo prático, que é quando uma bola ela é chutada com a técnica correta, as bolas de futebol são capazes de fazer curvas no ar. E em razão desse efeito, né, esse efeito é o efeito Magnus. E esse fenômeno, ele pode ser chamado de fenômeno hidrodinâmico. Ele é muito interessante, porque está relacionado à pressão exercida pelas correntes de ar sobre a bola. Quando uma bola ela é chutada, ela ganha velocidade e pode rotacionar em torno de seu centro. Então, assim, os corpos extensos, eles relacionam-se quando estão sujeitos a essas forças que são aplicadas longe de seu centro de massa. O sentido da rotação da bola faz com que um lado, a sua rotação esteja no mesmo sentido que o fluxo de ar, enquanto o outro lado, ele gira no sentido oposto. É o giro, né, ou o efeito que faz com que a bola faça essa curva. A composição entre o giro da bola e a passagem do ar por ela pode alterar o movimento no seu efeito final. Mecânica newtoniana. A relação que existe entre uma força e a aceleração produzida por essa força foi descoberta por Isaac Newton no ano de 1642-1727. Mecânica newtoniana é o estudo da relação casual no mundo natural entre força, massa e movimento. Pode ser aplicado ao estudo do movimento, dos quais diversos objetos, desde corpos muito pequenos, que temos aqui, que são as dimensões atômicas, e corpos muito grandes, como os aglomerados de galáxias. Então, assim, como que se define a mecânica newtoniana? A mecânica de Newton, ela é caracterizada pela presença de diversas leis de forças. Então, assim, chega-se à conclusão que onde para cada e qualquer força aplicada, existe outra de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, agindo sobre a fonte originária. Então, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Eu espero que esse breve resumo tenha agregado mais conhecimento a vocês. E até a próxima. Meu nome é Tânia, eu vou falar sobre a primeira lei de Newton. Temos aqui uma pequena definição, né, do que seria essa lei. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, né? Se o corpo está em repouso, permanece em repouso. Se está em movimento, continua a se mover com a mesma velocidade, mesmo módulo e mesma orientação em MRU. Esta lei também é conhecida como princípio da inércia.
Temos aqui dois exemplos, né? O primeiro o carro parou. O carro estava andando, né? E de repente parou. Mas o passageiro, sem o cinto de segurança, prosseguiu, né? Então, inércia é a tendência dos corpos em manter seu estado de movimento. O carro estava andando, de repente parou, porém o motorista continuou. E no segundo exemplo, nós temos aqui: a moto arrancou, mas o passageiro ficou. Afinal, ele está em inércia. Ou seja, um corpo inicialmente em repouso tende a permanecer em repouso. A moto estava parada e de repente arrancou. E por isso o passageiro ficou, ele estava em repouso. Mas o que é? Vamos capitular um pouquinho. O que é inércia, né? Segundo Newton, inércia é uma propriedade que os corpos têm de oferecer resistência a qualquer mudança em seu estado de movimento. Por isso que a primeira lei de Newton é também conhecida como lei da inércia. A massa de um corpo pode também ser definida como a medida da inércia de um corpo, visto que, quanto maior for a massa do corpo, mais difícil será alterar seu estado de movimento. Por exemplo, é mais fácil frear um carro do que um caminhão, justamente porque o carro tem menos massa que um caminhão. Em outras palavras, inércia é a capacidade de resistir à mudança de movimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre força. Força dinâmica é a parte da física que estuda o movimento e as forças que o causam. Temos aqui algumas figuras ilustrativas, né, que mostram a força, né, a ação. Força é uma interação entre dois corpos ou entre um corpo e seu ambiente. Temos aqui a figura 5.1, né, que representada aqui por F, né, com a setinha em cima, que é uma força aplicada ao quilograma padrão que provoca uma aceleração, representada aqui pela letra A com uma setinha em cima, né? A força que precisa ser exercida sobre a massa padrão de 1 kg para produzir uma aceleração de 1 metro por segundo tem um módulo de 1 newton. A força é medida pela aceleração que produz, e toda força tem um módulo e uma orientação. A força é uma ação e, portanto, atua sobre um corpo. Princípio da superposição para forças. Quando duas forças ou mais atuam sobre o corpo, podemos calcular a força total ou resultante, somando vetoriamente as forças, componente a componente. A força resultante é representada pelo símbolo F maiúsculo, com a setinha em cima, e o RES minúsculo, né? Temos aqui força 1, força 2 e força resultante, né? Força 1 mais força 2 é igual à força resultante. E aqui temos a fórmula, né, da força. E para calcular essa força resultante, nós temos aqui essa fórmula FR, que é igual ao somatório, né, de F1 mais F2 mais F3 mais F4 e mais Fn, onde o N ele representa o número total das forças. A força resultante é a soma das forças individuais que atuam sobre um corpo. Agora vamos falar também um pouquinho sobre massa, né? A massa é uma característica intrínseca dos corpos e das partículas fundamentais. A massa de um corpo é a característica que relaciona a força resultante que atua sobre um corpo à aceleração resultante do mesmo. A razão das massas de dois corpos é igual ao inverso da razão das acelerações que os corpos sofrem quando são submetidos à mesma força. Temos aqui, né,
a equação, né? Onde o M representa a massa e o A representa a aceleração das partículas, respectivamente. Só uma observaçãozinha. Não confundir massa com quantidade de matéria, pois a massa é medida em quilogramas, enquanto a quantidade de matéria é medida em mol. De maneira simples, a massa pode ser entendida como quantificação da medida da inércia de um corpo, e mesmo em relatividade, onde a energia e a massa mantêm íntima relação, esta associação está presente através da expressão E é igual a mc ao quadrado. Olá a todos, meu nome é Patrícia. Darei continuidade do conteúdo à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é os princípios fundamentais da dinâmica. Isso quer dizer que a segunda lei é representada pela forma matemática da equação. E está representado por força e aceleração. Isso quer dizer que sempre que existe uma aceleração, existe uma aplicação de uma força sobre o objeto, né? A aceleração é a grandeza, que define a variação da velocidade. E ela não mostra quanto a quanto vai aumentando, quanto a quanto vai diminuindo. Isso mostra que sempre existe uma aceleração, né? E existe uma força sendo aplicada sobre o objeto. Porque uma depende da outra. As fórmulas. F de R igual a M vezes A. F de R significa a força, né, resultante. É a força resultante sobre o objeto. Ela pode conter mais de uma força. M significa o objeto ou o produto, né? Que é o objeto ou produto da inércia. Inércia significa a medida quantitativa da inércia. E vezes A significa aceleração. A força sempre irá depender da aceleração. E aqui são a unidade de medida, que era representada no resultado final. Por exemplo, F de R, o resultado final de uma resolução, representa N newtons. A massa, pelo resultado final, seria quilogramas, kg. E a aceleração, o resultado final da resolução, seria metros por segundo ao quadrado. Essas são as definições dos dados da unidade de medida. E aqui são a fórmula da força-aceleração, da segunda lei de Newton. Bom, dando continuidade, mostrarei a resolução atribuindo as formas da segunda lei de Newton. Vamos à resolução. Sobre um corpo de 10 kg de massa, age duas forças constantes que formam entre si um ângulo de 90 graus, e cuja intensidade são respectivamente iguais a 6 a 8 N, sabendo que o corpo se encontrava inicialmente em repouso. Três questãozinhas que o programa quer saber. A aceleração do corpo, a sua velocidade escalar após 5 segundos, o movimento do corpo a partir do instante de T, 5 segundos, né? Que T significa o tempo, quando a força deixa de agir. Vamos para a resolução. Primeiro, a gente vai resolver a letra A, que é a aceleração do corpo. O que eu fiz aqui? Eu apliquei um gráfico, né? Fiz um ângulo de 90 graus. Eu atribuí F1, F2 neste ângulo, esse espaço aqui. Aqui seria a força resultante. Isso quer dizer, são duas forças, né? Aqui, são duas forças. Força 1, força 2. São duas forças aplicadas em um ângulo de 90 graus.
que eu fiz? Eu atribuí a equação, né, da força resultante. É F1 mais F2 igual a força resultante, que seria 6 mais 8, né, que tá pedindo lá no problema, né, da intensidade, que é 6 a 8 newton. Dá 36 mais 64, igual a força resultante, a raiz quadrada de 100, que seria o resultante da força resultante, seria o resultado 10. Aqui, como a força resultante é igual à aceleração e a massa é igual a 10 kg, que está pedindo lá no problema, que é 10 kg de massa, né? Já está aplicado lá no problema. Aqui eu só achei a força resultante. Aí eu fiz de fórmula, né? Que seria aceleração, força resultante dividido pela massa, igual a 10, que é a força resultante, que eu já achei a resposta aqui resolvendo, da força resultante, dividido sobre 10, que está atribuído no problema. Aí a aceleração seria 1 metro por segundo ao quadrado. Seria o resultado da letra A. E já a outra questão está pedindo a sua velocidade escalar após 5 segundos. Aqui eu já coloquei o resultado, né? Como o corpo se encontrava inicialmente em repouso, seria a velocidade, né? A velocidade seria zero, pelo gráfico lá, igual a zero. Então, eu atribuí a velocidade igual a velocidade inicial, né? Mais a aceleração e o tempo. Então, seria o zero mais 1 segundo, né? Mais 1, aceleração, né? Que seria o resultado da letra A, vezes os 5 segundos, que seria o resultado dado pelo problema. Ficaria velocidade de 5 metros por segundo. E já a letra C, o movimento do corpo a partir do instante T de 5 segundos, quando a força deixa de agir. Eu já coloquei aqui o resultado, né? A partir do T, do tempo de 5 segundos, como as forças deixam de agir, o corpo passará a se deslocar em MRU, que seria pela lei da inércia, com V, com a velocidade de 5 metros por segundo. Sou acadêmico e futuro professor Adriano Antônio Gonçalves, dando sequência com o capítulo número 5, Força e Movimento. Após ser apresentada a primeira e a segunda lei de Newton, vou abordar algumas forças especiais que geralmente surgem em nossos problemas força e movimento. Primeiro, para iniciar, vou falar da força gravitacional. Força gravitacional, geralmente usamos a letra F e G. É um tipo especial de atração que um segundo corpo exerce sobre o primeiro, pois não precisa de contato para atuar, né? É um objeto em queda livre, que está acelerado para baixo, em direção ao centro da Terra. E por quê? Né? É pela força gravitacional. Aqui também me explica corretamente o que é força-peso. Que o peso que você sente como peso não é força da gravidade, e sim a força da reação da gravidade, né? E, por exemplo, quando você está em pé, parado, o chão te sustenta. O chão te sustenta, então você sente essa pressão nas pernas. Isso é a força-peso. A força da gravidade é a força produzida pela massa do planeta Terra. Essa força nos dá a sensação de peso. O peso né, a letra P, de um corpo é igual ao módulo Fg da força gravitacional que age sobre o corpo. Substituindo Fg por mg, obtemos a equação, né? P igual a mg, né, que é o peso, né? Que o peso é igual a massa
multiplicada pela gravidade. Geralmente, nos nossos exercícios, ela aparece em um vetor apontado para baixo, porque está relacionada ao centro, né? A gravidade apontada para 100% da Terra. E nós vemos aqui quando eu coloco um objeto numa balança, igual aqui, né? Mas nada mais é como uma mola, a gravidade da Terra atrai a melancia aqui para o centro da Terra. Isso é a força gravitacional. Mas a força-peso é a reação que o pratinho faz, né? Nesse corpo para sustentar ela. Essa sensação quando as forças estão em equilíbrio, quando ninguém está sendo acelerada, a força peso é igual à força gravitacional. Mas quando você está acelerado, aí não, né? Daí não é verdade. Então, um exemplo. Quando você está no elevador e o elevador está parado, e num breve instante o elevador começa a subir com você dentro. Naquele breve instante você tem uma aceleração, né? Bem no comecinho do movimento, o seu peso ele aumenta se o elevador estiver subindo, né? E de acordo com o seu peso ele diminui se o elevador estiver descendo, né? Isto é a aceleração do elevador que faz com o seu corpo fica mais leve ou pesado de acordo com o movimento do elevador, se ele sobe ou desce, né? Mas o peso ele não é massa, né? Peso é medido em newton, né? Enquanto a massa ela é medida em quilogramas. Força normal. Força normal também é conhecida como a força de apoio. É a força que surge da resistência dos materiais. Quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície, ainda que aparentemente rígida, se deforma e empurra o corpo com uma força normal, né? Que é escrito aqui como Fn. O vetor Fn, que é perpendicular à superfície, né? Aqui a força normal é igual a massa vezes multiplicada pela gravidade aqui. A força normal é a força que a mesa exerce sobre o bloco aqui, né? A força gravitacional é a força que a Terra exerce sobre o bloco, né? Com o bloco aqui em cima da mesa, né? A força gravitacional puxa o bloco para baixo e a mesa resiste, né? Como a mesa é de madeira, né? Ou de outro material aqui que ela for feita, ela resiste o bloco a não penetrar nela. E através desse material, que não atravessa aqui. Então, essa resistência se materializa nessa força normal, porque ela faz 90 graus aqui com superfície, né? E como força de apoio. Como é nessa cadeira aqui também, né? Que eu estou sentado, né? Que não deixa eu penetrar, então é uma força normal, né? Serve como força normal. Força atrito. Quando empurramos ou tentamos empurrar um corpo que está apoiado em uma superfície, a interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície faz com que haja resistência ao movimento. A resistência é considerada como uma única força, né? F, que recebe o nome de força atrito. É o Fzinho, né? O módulo Fzinho minúsculo. E a direção do movimento, quando a força atrito, né? Se opõe ao movimento de um corpo sobre a superfície, que vem da rugosidade e a interação entre os materiais. Quando um corpo está em movimento sobre o outro, em contato com o outro, né? Daí você tem a força atrito, que é reproposta ao movimento, né? De atrito, representado pelo Fzinho minúsculo aqui. A força atrito, o movimento vem para cá, e a força atrito, o movimento ao contrário, sempre ao contrário. Força de atração. Quando uma corda ou um fio, cabo ou outro material do tipo, né? É presa em um corpo esticado, a força aplicada
ao corpo que é orientada ao longo da corda chama-se tração. Então, essa força de tração, ela surge quando você tenta esticar, puxar, estender o material, né? Essa força de tração, ela atua nas duas pontas do material que você está puxando. Ó, quando você tem tração em materiais flexíveis, como o fio, você pode ter um sistema de polias, né? Essa daqui, ó. Que ela simplesmente ela modifica a direção, né? A direção das forças. Essa força está vindo para cá, chega aqui, ela mudou de direção para baixo. Da mesma forma, aqui a força de tração do fio é puxado aqui, né? Aqui. Puxado com a mão, é igual o fio está sendo puxado pelo bloco também, sentido oposto aqui. Isso continua valendo aqui, só que a polia, né, ela modifica, ela faz mudar a direção, né? Daqui a pouco falaremos mais, né, sobre outras polias, né, que não sejam ideais, que essa aqui é a polias ideais, né, para esse tipo de força. As polias não ideais, ela não faz essa mesma transmissão de força com perfeição, né? E daí a força de um lado vai ser diferente da força de outro lado. E por fim, eu vou passar a sequência para o nosso amigo e muito obrigado. Olá, boa noite. Então, vou dar sequência aqui na apresentação do nosso trabalho, né, que fala sobre a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e da reação e suas aplicações. O que a lei de Newton diz? Ela diz que para toda força de ação existe uma força de reação, que possui o mesmo modo e direção, porém em sentido contrário. Isso, na prática, quer dizer o quê? Se eu forçar uma parede ou algo que for, a mesma força que eu estou fazendo direcionado na ida, essa parede exerce ela retribui essa mesma força no sentido oposto. Aí aqui na lei de Newton diz assim, segundo a terceira lei de Newton, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B, consequentemente, exerce uma força de mesma intensidade sobre o corpo A. Essa força de interação resulta nas forças de ação e reação, que possuem a mesma direção, porém em sentidos diferentes. Aqui a gente pode ver o bonequinho que ele está fazendo uma força contra uma parede, porém, no sentido indo, né? Porém, a mesma força, com a mesma intensidade, no sentido oposto. Isso que quer dizer a lei da ação e da reação. Dando sequência aqui ainda, a atuação das forças de ação e reação. De acordo com a terceira lei de Newton, uma característica importante sobre as forças de ação e reação é que elas ocorrem aos pares, uma vez que são resultantes da interação entre corpos. Ou seja, são dois corpos ao mesmo tempo. Não é uma única força de um único corpo. É a força de corpos opostos, entendeu? Por isso é a questão que fala em pares. As forças de ação e reação agem em pares em corpos diferentes. Por nunca agir sobre o mesmo corpo, em hipótese alguma haverá ação sem reação, de modo que o resultante entre essas forças não pode ser nula, bem como não pode se equilibrar, pois elas atuam em corpos diferentes. Então, elas nunca podem ter o mesmo equilíbrio, ter a mesma, como se diz assim, não pode ser nulo, porque está exercendo uma força. A mesma força no sentido oposto, embora possuam o mesmo modo, direção e sentido, as forças de ação e reação não produzem os mesmos efeitos. Isso acontece porque elas agem sobre corpos diferentes. Logo, as forças de ação e reação possuem efeitos distintos. Ou seja, a mesma força que eu faço indo, por mais que seja na mesma intensidade,
A reação dela não tem o mesmo efeito do que a outra força, entendeu? Ó, aplicações da lei de Newton, princípio da ação e reação. As forças de ação e reação não produzem o mesmo efeito e, apesar de apresentar o mesmo modo de direção, não significa que elas produzirão a mesma aceleração. Isso ocorre porque a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa. Por exemplo, vamos supor, eu empurrando uma madeira, algo assim. A massa da madeira não é a mesma massa do meu corpo, por mais que seja a mesma ação que eu estou fazendo contra a madeira, o corpo são diferentes. Aqui eu citei alguns dos exemplos das aplicações das leis de Newton em algo assim, que a gente pode dizer, que a gente já ouviu falar, ou que a gente já presenciou. Por exemplo, o primeiro exemplo. Em uma colisão entre dois carros, ambos amassam devido ao princípio da ação e da reação. Contudo, o impacto da deformação em um dos carros pode ser maior do que a do outro. Isso ocorre porque o material de um dos carros pode ser mais frágil do que em outro, mas as forças de ação e reação são iguais. Isso quer dizer o quê? Que o material em si vai ser levado em consideração, entendeu? Por mais que ele seja batido na mesma velocidade, um material e o outro nunca vão ser iguais. Por isso que eles sofrem danos diferentes. Durante o disparo de uma arma, o atirador é impulsionado em sentido contrário da bala, por uma força de reação ao disparo. Durante o disparo, só repetindo, durante o disparo de uma arma, o atirador é impulsionado em sentido contrário da bala, por uma força de reação ao disparo, ou seja, ele vai estar disparando e essa bala vai estar, assim, ela está saindo numa velocidade maior. Quando uma pedra atinge uma vidraça, ambos os corpos interagem, provocando a força de ação e reação. No entanto, a força que a vidraça aplica sobre a pedra apenas reduz a sua velocidade, enquanto a força que a pedra aplica sobre a vidraça é capaz de quebrá-la. Isso quer dizer o quê? Que eu atirei uma pedra na vidraça, o trabalho da vidraça vai ser de amenizar a força daquela pedra, na velocidade que ela vai chegar. Porém, como o material da vidraça é bem menos resistente que o da pedra, isso pode ser que ocorra que essa vidraça vai se quebrar. Isso quer dizer o quê? Que nem, concluindo um pouco do estudo que eu fiz, quer dizer o quê? Que a ação, por mais que a ação e a reação tenham a mesma velocidade, com corpos diferentes, o impacto, o resultado vai ser sempre diferente. Por quê? Porque nesse caso aqui, leva sempre em consideração as partes dos corpos, entendeu? O material que o corpo é formado. Por exemplo, igual aquele exemplo do carro. Os dois carros bateram na mesma velocidade, porém, um vai ter mais dano do que o outro porque o material foi diferente. O material daquele carro foi produzido, ele é diferente. E aqui umas referências que eu usei, né? Não usei somente o livro, usei algumas referências da internet também. E com isso, com isso a gente conclui o nosso capítulo, né? Que fala sobre a terceira lei de Newton. Eu espero que vocês conseguiram captar ou entender alguma coisa que a gente tentou demonstrar. Porém, a gente está em um método de ensino que a gente sabe que não é muito fácil. A gente está vendo física agora no curso, né? Então, a gente pretende estar melhorando agora para frente.